Muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo desta manhã belíssima de 8 de agosto de 2021. Hoje uma data especial, a qual comemoramos o Dia dos Pais, então, nesse clima fraterno que desejamos um excelente dia a todos, desejando um feliz Dia dos Pais. Nós que já tivemos a oportunidade de, nesta e nas outras encarnações, né? Ter nessas e outras existências, ter tido a oportunidade de sermos pais e mães, mas nessa a nossa homenagem, a nossa singela homenagem aos papais. Então, novamente, um excelente dia a todos. Vamos iniciar o nosso estudo, pedindo ao nosso companheiro Evaldo que leia a nossa mensagem de abertura. Em seguida, a companheira Mônica realizará a nossa prece inicial. Evaldo, muito bom dia. Bom dia. Está contigo, meu irmão. Oi. Bom dia a todos. Gratidão por mais esta oportunidade do livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, mensagem de nome Escritura Individual. Mas tudo isto aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Mateus, capítulo 26, versículo 56. O desígnio a cumprir-se não constitui característica exclusiva para a missão de Jesus. Cada homem tem um mapa da ordem divina em sua existência, a ser executado com a colaboração do livre-arbítrio no grande plano da vida eterna. Acima de tudo, nesse sentido, toda criatura pensante não ignora que, se compelida a restituir o corpo da carne à terra, os companheiros menos educados sabem intuitivamente que comparecerão a exame de contas, que se lhes defrontarão paisagens novas, além do sepulcro, de que colherão, sem mais nem menos, o fruto das ações que houverem semeado no seio da coletividade terrestre. Em geral, porém, ao homem comum, esse contrato entre o servo encarnado e o Senhor Supremo parece extremamente impreciso e prossegue, experiência fora, de rebeldia em rebeldia. Nem por isso, todavia, a Escritura, principalmente nos parágrafos da morte, deixará de cumprir-se. O momento, nesse particular, surge sempre com múltiplos pretextos para que as determinações divinas se realizem. No minuto exato, familiares e amigos excursionam em diferentes mundos de ideias, através das esferas da perplexidade, do temor, da tristeza, da dúvida, da interrogação dolorosa e, apesar da presença tangível dos afeiçoados no quadro de testemunhos que lhe dizem respeito, o homem atende, sozinho, no capítulo da morte, aos itens da Escritura grafada por ele próprio, diante das leis do Eterno Pai, com seus atos, palavras e pensamentos de cada dia. Graças a Deus.
Tadeu também. Graças a Deus. Gratidão, Evaldo, pela leitura. Mônica, Gratidão. querida, pode realizar a nossa prece inicial, por favor? Posso sim. Você já... porque tem gente entrando aí? Se você já Sou eu, Mônica. Bom dia. O som vazando. Vou ativar aqui, tá? Bom dia a todos. Bom dia. Bom, então vamos lá, irmãos queridos, nesse dia lindo, fechar os nossos olhos, nos prepararmos então para esse domingo. É um domingo de festa, em que aqui estamos comemorando uma data importante para a humanidade, que é a representatividade da figura paterna. Ainda que tenhamos aquele por perto, ou não, que tenha sido nosso pai, nosso educador, que possamos, então, elevar os nossos pensamentos, agradecendo a esse que fisicamente nos deu a vida, agradecer ainda ao nosso Pai maior, a Deus, esse Pai misericordioso, pela oportunidade da reencarnação. Hoje estamos aqui, em mais um momento, aprendendo um pouco mais do Evangelho do Cristo, esse irmão querido, para os desafios da vida, para o crescimento moral da nossa individualidade, do nosso espírito. Que estejamos, então, com a oportunidade da conexão, da vibração. Sabemos que outros irmãos estão sendo beneficiados também desse momento. Então, que estejamos de corpo e alma presentes para mais um estudo que faça parte das nossas ações diárias para um mundo melhor. E assim, querido Deus, agradecidos a Ti, ao nosso Mestre Jesus e aos nossos queridos voluntários do Grupo Espírita Francisco de Assis, encarnados ou desencarnados, damos início a mais um encontro. Fiquem conosco, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Agora que estamos ambientalizados, cumprimentamos novamente aos irmãos recém-chegados à sala, com excelente dia. E vamos passar agora a palavra para a nossa irmã Edmeia, que ficou responsável pela leitura dos itens 13, 14 e 15 e 16 do capítulo 24. Edmeia, bom dia, gratidão pela colaboração. Só desativar, por favor, ativar, melhor dizendo, seu microfone e pode iniciar a leitura. Pode ser devagar, tá? Tranquilamente. Tá. Saiu alguma coisa errada, me desculpa. Tudo bem. Vamos lá. Coragem da fé. Todo aquele que me confessar e me conhecer diante dos homens, eu o reconhecerei e confessarei também, eu mesma diante do meu Pai que estás no céu. E todo aquele que me renegar diante dos homens, eu a renegarei também, eu mesmo diante do meu Pai que está no céu. São Mateus 10, 32, 33. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará também dele,
quando vier a sua glória e de seu Pai e dos santos anjos. São Lucas 9:26. A coragem da opinião sempre foi considerada entre os homens porque há mérito em enfrentar os perigos, as perseguições, as contradições e mesmo os simples sarcasmos, os quais se expõem quase sempre àquele que não teme confessar claramente ideias que não são as de todo mundo. Aqui, como em tudo, o mérito está em razão das circunstâncias e da importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar diante das consequências de sua opinião, em renegá-las, mas há casos de uma covardia de grande e quando de fugir no momento do combate. Jesus assinala essa covardia no ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que se alguém se envergonhar das suas palavras, ele se envergonhará também dele, e renegará aquele que os tiver renegado. Que aquele que eu confessar diante dos homens, o reconhecerá diante do seu Pai, que está no céu. Em outros termos, aqueles que tiverem medo de se confessarem discípulos da verdade não são dignos de serem admitidos no reino da verdade. Perderão o benefício da sua fé, porque é uma fé egoísta, que guardam para si mesmo, mas que escondem como medo de que ele cause prejuízo neste mundo. Enquanto que, colocando a verdade acima dos seus interesses materiais, aqueles que se programam abertamente trabalham, ao mesmo tempo, para o seu futuro e dos outros. Assim, o será com os adeptos do Espiritismo, uma vez que a sua doutrina, não sendo outra senão o desenvolvimento e aplicação do Evangelho. É eles também que se dirigem às palavras de Cristo. Semeiam sobre a terra o que colherão na vida espiritual. Lá colherão os frutos de sua coragem ou de sua fraqueza. Obrigada, gratidão para todos, tá? Nós que agradecemos, querida irmã, muito obrigado mesmo. Vamos então agora passar a palavra para o nosso irmão Lima. Ficou de trazer as primeiras reflexões, tá? Mas desde já agradecemos de coração, Edmeia, aí, sua colaboração. Leitura maravilhosa. Lima, querido irmão, bom dia. Palavra contigo. Bom dia a todos, irmãos e irmãs, na graça e no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, nós vamos falar a coragem da fé. Mas o que é a fé? Na maioria das vezes, a maioria de nós reclamamos assim: não tenho fé. A fé é um atributo da alma. Todos nós, Deus nos colocou como instrumento da nossa elevação para Ele. A fé. Mas o que é a fé? A fé é a certeza daquilo que se espera. Convicção daquilo que nós não vemos, mas sabemos que existe. Só um dos apóstolos, ele não teve uma morte drástica, que nós sabemos. Foi João, que ele veio a desencarnar por velhice em Éfeso. Mas os demais, por darem testemunho do Cristo, eles tiveram mortes trágicas. Poxa, é assim? Porque Jesus veio trazer uma mensagem nova. E não há mensagem nova que não se estabeleça, a não ser por muita intrepidez. Nós observamos Tiago, quando ele diz:
Mostra-me a tua fé sem obras, que eu mostrarei as minhas obras pela minha fé. E nós vemos que a fé é como os montes de Sião, não se abalam e permanecem. É isso que acontece. Não obstante as dificuldades da vida, mas se eu realmente tenho aquela fé robusta, eu vou enfrentar a adversidade. Quando Jesus disse aquelas frases, né? Se alguém se envergonhar de mim e diante de minhas palavras, o Filho do Homem também se envergonhará dele quando vier na sua glória, na glória de Deus e na glória dos anjos. Quando vier, será que Jesus vai vir assim como ele veio da primeira vez? Jesus, ele disse, eu estou à porta e bato. Se tu abrires, entrarei e cearei contigo. E nós observamos que o Cristo está sempre no umbral de qualquer instituição religiosa, dizendo, o que queres que eu faça? Abrir a porta do coração, só a pessoa abre, ninguém pode abrir, porque só abre por dentro. E quando Jesus diz aquela frase, né? O Filho do Homem também se envergonhará dele quando vier na sua glória, na glória do seu Pai e dos santos anjos dos céus. Jesus vai vir. Jesus virá sempre para todo aquele que tenha devida coragem, como Tiago, de mostrar as suas obras pela sua fé. E nós nos lembramos aqui, mais uma vez, Públio Lentulus Cornélios, e nos lembramos da sua esposa, a Lívia. Veja bem a distância em que se encontram os dois. Públio Lentulus Cornélio, o Emmanuel, ele não tem acesso. Vejamos bem que quando o Emmanuel, Públio Lentulus Cornélios, ele foi em busca do Cristo, ele foi às escondidas. Isso quer dizer que ele, com medo, veja bem, com medo, enterrou os talentos. Públio, com medo, foi buscar Jesus, porque Flávia, a sua filha, disse, pai, eu quero o carpinteiro da Galileia. E ele foi buscar. Mas lá buscou Jesus às escondidas, na Galileia. Então, em função disso, ele teve medo de perder a sua glória terrena. Ele era um senador romano e dizia, que fará Nero? Se eu souber que eu vim falar com o Cristo, então eu vou dar testemunho dele às escondidas. Mas nós observemos, entre ele e Lívia, sua esposa, Lívia, ela morreu queimada, uma tocha humana. Por quê? Porque testificou do Cristo diante do homem. Como nós vemos, todos os demais apóstolos tiveram morte trágica por testemunhar do Cristo. É a coragem da fé. Por isso que Tiago diz, mostra a tua fé sem obra, que eu mostrarei as minhas obras pela minha fé. A fé sem obras, ela é morta em si própria, em si mesma. E nós observamos esse caso,
como também Francisco de Assis, como renunciou para ser, no final de tudo, recebido por Jesus, diretamente. Recebido por Jesus, ladeados, uma coluna de anjos de um lado, outros de anjos do outro, de espíritos puros. E Jesus, lá de braços abertos, dizia: vem, Francisco. E Francisco olha para baixo, está os seus despojos ao lado de Clara. E nós vemos também que é necessário ter a devida coragem, a fé da coragem, para vencer os obstáculos. E nós observamos, e como Francisco de Assis, ele era boêmio, ele era rico. Bernardone, o seu pai, quase sofreu uma síncope quando viu aquele filho dele com aquela roupa rota na rua, mendigo. Esbofeteou, renegou a Francisco, como também os pais de Paulo renegaram a Paulo. E nós vemos que seguir com Cristo é ter a certeza de receber o seu galardão, porquanto ele falou lá, capítulo 22, tenho o meu galardão para conferir a cada qual segundo suas obras. E como é que nós estamos desenvolvendo a obra do Cristo aqui na Terra? Como é que nós estamos desempenhando essa responsabilidade que nós assumimos e assumimos diante dele? Na maioria das vezes, nós observamos aqui que, às vezes, seguimos o cristão. Existem muitos cristãos por aí que eles sabem como conduzir, como levar a palavra, como envolver aqueles para que eles sirvam a ele e não ao Cristo. É necessário que nos vacinemos contra essas investidas que existem nas fileiras espíritas. Está dando para entender? Tem gente que quer ser servido nas fileiras espíritas. Eu digo porque eu conheço e sei, mas eu já me vacinei. É bom que se vacinem também para não se deixar levar por certas artimanhas, certas arapucas, certas palavras. Façamos o que o Cristo veio nos conferir aqui. Olha a renúncia do Cristo também, saiu das alturas sublimes, das alturas mais iluminadas, e veio nos servir. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E o que é que nós estamos fazendo diante desse testemunho? Testemunho do Cristo. Está dando para entender? E nós, na maioria das vezes, queremos nos submeter a palavrórios de trabalhadores espíritas, porque ele quer ser servido. Ele quer que os outros demais sirvam a eles. É por isso que devemos nos vacinar contra essas investidas. Tá? Para que não venhamos aqui servir ao cristão e não ao Cristo. Trabalhemos sempre, porque o trabalho é árduo. Mas, no final de tudo, nós estamos aqui, como disse o próprio texto, semeando aquilo que colheremos no plano espiritual da vida. Vamos colher a vergonha de nossa covardia ou o galardão
gratidão do Cristo por ter realmente enfrentado a adversidade, né, para fazer valer as suas palavras, os seus ensinamentos. E eis que estou convosco hoje para os séculos sem fim. Palavras do Cristo. Mas não nos apoquentemos. Creiamos sempre que o Cristo tem o seu galardão para nos conferir. Uma vez que testemunhemos do Cristo diante dos homens. E aí, então, ele testemunhará diante de nós, diante do Pai, diante de Deus. Tudo isso aí, como nós vemos, até a própria mensagem de abertura, vamos ver em síntese o que foi que ela nos conferiu. Cada companheiro, cada homem, cada ser comparecerá diante do tribunal divino para dar testemunho de suas obras. O testemunho divino. Aonde está localizado o testemunho divino? É diante de Deus? Diante de Jesus? Observemos as nossas consciências. Não adianta fazer nada para que o outro veja, mas para fazer com que a nossa consciência ela fique tranquila, porque a nossa felicidade está consoante a nossa consciência ciente do dever bem cumprido. Não é o dever cumprido, é o dever bem cumprido. E nós vemos tantos esses apóstolos que saíram para dar testemunho do Cristo. Olha o nosso irmãozinho Pedro. Pedro, olha, Pedro, Senhor, por ti darei a minha vida. Pedro, não cantará o galo 3 vezes, uma vez tu me negarás 3. E não deu outra coisa. Seguir o Cristo, seguir o que ele veio nos conferir, negarmos a nós mesmos, tomarmos as nossas cruzes e lhe seguirmos fielmente os passos, não é para qualquer um. Mas não fiquemos apoquentados. Temos todo o tempo de ir e vir, são experiências que nós vamos adquirindo com os processos reencarnatórios. São oportunidade de cada vez mais, fazendo um pouquinho, seguirmos verdadeiramente aquilo que o Cristo de Deus veio nos conferir e veio nos trazer para servir de caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E assim, amados e amadas de Deus, vamos passando a palavra aí, que tem muita gente querendo colocar, porquanto o texto é vasto, tem muito a trabalhar, em todo e qualquer trabalho singelo, vamos somando, e então, no final das contas, vamos receber o galardão que o Cristo tem para cada um de nós, uma vez que sigamos o que ele preceituou. Maravilha! Gratidão, irmão Lima, pelas suas reflexões. Certamente aqui despertou, né, a mim e aos nossos companheiros aí sobre o tema proposto para hoje. Antes de passar a palavra aí aos nossos amigos, que, como o Lima falou, estão ansiosos por falar, eu vou falar só uma coisinha aqui que me chamou a atenção do texto, né? Percebi que
que Kardec aqui nos traz a lembrança, né? Até por conta dessas passagens que ele fez aqui, né? Das citações de São Mateus e São Lucas, eu entendo o seguinte, que os primeiros discípulos, né? Os primeiros cristãos, né? Seguidores, né? Do caminho, seguidores do Cristo, demonstravam a sua fé, né? Essa confiança em Jesus, renunciando, né, à própria vida, né, se entregando aos martírios ali do momento, seja por fogueira, né, guilhotinas, chicotadas, né, a cruz, né, enfim, renunciava à própria vida por acreditar naquele Salvador, por acreditar no Cristo, no Filho de Deus, né? Passados séculos, estamos aqui hoje, né, depois de séculos da vinda do Cristo, e mais um tempinho aí, agora em mãos com o advento da terceira revelação, o Consolador prometido pelo Cristo. E aí a gente vê a lei do progresso, né? Hoje já não é necessário mais, né, nos colocarmos, né, diante de tanto perigo, né, se entregar ao martírio, né, ou seja, entregar a nossa vida para testemunhar o Cristo. Porque aprendemos hoje que podemos fazer isso e, graças a Deus, né, a mente dos homens, né, mudaram também, já não há tanto rigor, né, já não há tanto ódio, né, embora há um movimento que ainda, né, dos adversários do Cristo, mas hoje já conseguimos ver por outra visão, por outro ângulo, e o nosso testemunho hoje é através das palavras e ações, né? Por que palavras? Porque, segundo aqui, né, o texto, entendo que jamais devemos ter vergonha, medo, né, ou covardia de proclamar o nome de Deus, né, o nome de Jesus, o nome da espiritualidade amiga, né? Porque sabemos que somos diuturnamente abençoados por eles. Então, por que negar isso, né? Por que negar a nossa fé? Se acreditamos e seguimos nas orientações deles, nas bênçãos que ele nos traz, por que negar? Por que o medo, né? Se acreditamos na imortalidade. Então, com Jesus não há o que temer, né? E por que ações? Porque o próprio Cristo nos alertou que seríamos reconhecidos se amássemos, né, uns aos outros, mutuamente, né? Então, que as nossas ações no bem, na caridade, no amor, né, seja esse verdadeiro testemunho que somos, né, crentes no amor de Jesus por nós, e assim termos o privilégio de fazer parte dessa missão dele, né, que é nos conduzir à felicidade plena. Então, que jamais deixemos, né, as nossas palavras em detrimento a qualquer um perigo ou qualquer receio, que a gente mantenha a nossa convicção sem covardia, né? E muitas das vezes a gente, por conta dos nossos interesses puramente humanos, a gente deixa de exaltar o nome do Mestre, deixa de agir em nome dele, né? Por conta desse receio que a gente jamais possa deixar, né, em nosso ser, que a gente consiga expurgar esse sentimento de medo e covardia. E as ações que a gente mantenha elas sempre presentes, né, através da caridade, da fraternidade, da solidariedade, é o que a gente entende no momento. Passo a palavra para qualquer irmão que deseje falar um pouquinho também. Já escutamos com bastante atenção os desencarnados, agora passamos a palavra aos encarnados. Pode desativar o microfone, pode falar. Sandro, puxando um pouquinho aí o gancho que você está dizendo, que Jesus ele vem nos trazendo, né, essa luz, né, que nós temos que ter coragem, né? Foi o que o seu Lima falou, acreditar, porque nós não podemos ficar nessa incompreensão, né, nas dificuldades, a gente pegar com Deus, porque ele mesmo fala que Jesus é o caminho, é ele.
Que nós não vamos ao Pai senão por Ele, que é um trabalho conosco, todo dia. A gente ter fé, né? Não se desesperar, problemas, todos nós estamos passando na Terra. Então, nós temos que ter fé, não ficar reclamando, não dificultar a vida mais ainda, né? Nas reclamações, porque Jesus é o caminho, né? Para nós. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. E o que é isso? É a gente fazer essa transformação, é esses estudos, é esse evangelho, que eu falo que ajuda tanto a gente passar pelas nossas provas, não é? Que eu vejo irmãs minhas que não estudam, assim, não tô, assim, tem mais dificuldade, entendeu? De entender, né? Exatamente. Então, nós estamos aí nessa luta, né? Nós somos testados. Quando a gente passa por uma prova, é um teste para ver como você está, eu falo. Né? Exatamente. E é a nossa compreensão, a gente compreender que nada é por acaso, nós estamos aqui para evoluir. Então, nós vamos ter fé em Jesus e fazer o trabalho conosco, né? Isso, Tá? exatamente, Sandro. A gente costuma brincar lá no grupo Amigos do Jefa, né? Quando a gente anuncia o estudo do Evangelho, a gente convida os nossos irmãos, né, para vir recarregar as baterias, né? Aqui no estudo, e é justamente isso, porque o Evangelho ele tem esse poder, né, de abrir a nossa mente, de a gente compreender nas lições do Mestre, e como você falou, né, puxando o gancho do Lima, o caminho, verdade e vida. Então, é necessário que a gente tenha isso em mente, é necessário buscar essa força, né, e essa força é a fé, né, essa força oculta que há dentro de nós, né, que cada um sabe, né, a tua fé, o nível da tua fé, e é ela que vai nos fortalecendo para que esses obstáculos, né, se tornem bem menores, né, e bem simples em nossa caminhada, e assim a gente consiga, né, continuar sempre avançando, né, destemidos, né, confiantes em Deus, em Jesus em especial. Mais alguém? Eu queria dar uma Sandro, palavrinha. Pode falar, Celene. não, eu gostaria só de concluir uma coisa que eu não queria falar, mas estava aqui dizendo atrás. Fala logo isso aí. Nós vemos é o seguinte, mesmo dentro dos segmentos religiosos, alguém chega e pergunta, você é espírita? Aí o outro diz, eu sou espírita, mas aquela de mesa branca. Ou seja, eu sou espírita, mas espírita de Kardec. Você tem que assumir, rapaz. Quando você diz, eu sou espírita, espírita, não existe mesa branca, nem mesa preta, nem cor-de-rosa. Você é espírita. Então, se você é espírita, você tem que assumir a sua responsabilidade, aquele segmento religioso que você assumiu. E não você ficar com evasivas, que não leva a nada. Você tem que assumir aquilo que você é, aquilo, o segmento religioso que você esponjou, e não ficar de coisinhas aqui, coisinhas ali, eu sou disso, eu sou daquilo. Não, eu sou espírita. Em todo e qualquer lugar, é justamente isso aí, essa confissão, essa verdade, que nós vamos aumentando o número de espírita na crosta terrestre. É pela certeza com que um diz, eu sou, e o outro também vai dizer, rapaz, é isso mesmo, eu tenho que assumir. Obrigado, Sandro. Obrigado a você, Lima, por mais esse complemento, né? Essa questão de assumir, né, esse termo, né, espírita, ele é complicado, né? Porque aí a gente tem que fazer uma lembrança, né, de quando surgiu aqui o espiritismo no Brasil, que teve toda aquela problemática de termo, né, que o espiritismo não podia ser, né, professado aqui, era condenado pelo Código Penal, então houve essa confusão e graças a Deus, né, hoje em dia, né, as pessoas estão mais esclarecidas, né, então a expressão espírita realmente está muito ligado, né, à doutrina, né, de Kardec, né, então com o passar do tempo a gente vai
vai perder essa necessidade de ficar adjetivando, explicando, né? Mas que bom que hoje a gente já tem essa convicção, né? Na nossa doutrina. Então, hoje, diferente de ontem, que tínhamos vergonha, né, por conta de retaliações, de críticas, né? Hoje a gente já não tem mais isso. Pelo contrário, a gente até tem que segurar um pouquinho, porque às vezes a gente se empolga tanto e deixa aflorar o nosso orgulho, né? Eu sou espírita, né? Então, é bom que a gente tenha também esse equilíbrio, né? Essa maturidade de demonstrar isso através das nossas ações, né? As nossas ações que é o mais importante, né? Mas que realmente, né, diante das necessidades, né, das nossas leis humanas, desde de uma resposta de um formulário quando pergunta a nossa religião, né, ou até mesmo uma exposição, que a gente jamais tem o receio de afirmar que nós somos espíritas ou espiritistas, como sugere Kardec. Sandra. Oi, Mônica. Eu queria só aproveitar até um gancho da frase da mensagem que Jobert colocou lá. Ele falou que esse capítulo merecia estar em estranha moral. Jobert, na verdade, eu achei estranha moral, achei lá nos Trabalhadores de Última Hora, na Parábola dos Talentos, ou seja, é quase assim, eu acho que é por isso que ele está bem no final, porque acho que até Kardec talvez tenha tido dúvidas. Não sei nem onde eu coloco, de tanta informação que cabe aí dentro, né? Exatamente. Até porque quando a gente fala da palavra coragem, né? Eu gosto muito da tradução das palavras, então tá lá, firmeza de espírito para enfrentar a situação emocional ou moralmente difícil. E aí, quando a gente vê coragem da fé, né? E aí essa que seu Lima colocou, né, brilhantemente nesse capítulo, que a fé é um atributo da alma, então é coragem de você ter crença de algo mais profundo, como a gente está falando aqui, até de você assumir a condição de ser espírita, mas vai muito mais além, no meu ponto de vista. Ele trabalha aí, como ele coloca no finalzinho do segundo parágrafo, né? Perderão as vantagens da fé que alimentem, porque se trata de uma fé egoísta que eles guardam para si. Ou seja, não me adianta eu ter todo o conhecimento, todo aquele processo de aprendizado, se eu realmente não fizer o exercício. Não que vá ser em vão tudo, porque tudo que a gente absorve, nunca mais ele se apaga, ele vai ficar lá armazenado no seu HD, como diz Beto. Mas o mais importante que ele trabalha aí é sobre a possibilidade de você colocar à disposição do seu próprio crescimento e do crescimento do progresso da humanidade. Então, que ele inclui, né? A verdade acima de seus interesses materiais, a proclamam abertamente, trabalham pelo seu próprio futuro e pelo dos outros. Eu só vou conseguir realmente colocar essa fé em ação a partir do momento em que eu utilize esse conhecimento e possa trabalhar. Por isso que ele lá no finalzinho ele acrescenta: colherão lá os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. A gente teve ontem na Mocidade o encontro e eu fico muito feliz porque muitos dos nossos jovens, e você trabalhar para que a Mocidade assista uma aula ao sábado, 18h30, é extremamente desafiador. Porque criança, o pai e mãe chega e fala assim, ó, abre a tela do computador, e eu sei até que é desafiador também, mas ele meio que obriga, vai. Já o jovem não, ele tem realmente aquela possibilidade de ou ele vai ou ele não vai, porque ele já tem algum tipo de discernimento para decidir. E ontem a gente teve a felicidade de levar a filha da tia Claudinha. A Cláudia, ela é palestrante também, muito conhecida no nosso meio espírita, enfermeira. A filha dela, ela tem 18 anos e eu levei para mostrar que ela evangeliza e é evangelizada. Ela participa de uma mocidade espírita, mas ela é evangelizadora desde os seus 14 anos. E porque ela quis. E naquela época, não queriam que ela ficasse, botaram ela como apoio, mas não queriam que ela evangelizasse. Hoje ela já tem. Ela fala da dificuldade dela, do desânimo,
quantas vezes veio desânimo, e quantas vezes veio desânimo para a gente estar aqui, quantas vezes veio medo e a gente segura o nosso talento da oportunidade de fazer uma leitura, de falar uma mensagem, de dizer as nossas ideias. Quantas vezes a gente deixa de exercitar na ação a coragem da fé, para que aquilo realmente comece a exercitar e fazer raiz no seu espírito. Então, para mim, nesse parágrafo, me veio essa questão do que é que a gente está trazendo e enraizando no nosso espírito, porque a matéria vai acabar, tá? Mais cedo ou mais tarde, daqui a pouquinho, ela, né, se desfaz, mas é o seu espírito que está aqui tendo a oportunidade, através dos meios que você possui, para exercitar. E exercitar é pegar na enxada, trabalho, todo mundo tem tarefa e muita, não é pouca, para ser dividida, tem sim mensagens para ser lida, tem sim atividades e elas só estão aguardando que a gente arregace as mangas e ela realmente desenvolva através da coragem. Então, por isso que ele diz, colherão lá onde? No mundo espiritual, os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Então, que a gente possa aproveitar a oportunidade aqui de fazer esse exercício. É isso. Muito bem, gratidão, Mônica. Reflexões bastante pertinentes, né? Muito bom. Mais alguém? Antes de passar para o nosso amigo Beto, está ali concentrado. Lúcia? Sandro, Pode falar, minha irmã. bom dia, meu amigo. Sandro, me chamou a atenção aqui, e parece assim que estava falando comigo, esse trechinho que diz assim, que há sempre fraqueza em alguém recuar diante das consequências de sua opinião e em renegá-la. Então, o que eu pensei? Vendo a Mônica falar aí sobre a mocidade, meu filho faz parte da mocidade. E muitas das vezes a gente aqui em casa questiona isso, né? A gente conversa sobre, não é questionar, conversa sobre ele estar tendo que 6h30 no sábado, o jovem tem que estar. Ontem, por exemplo, a gente estava numa diversão, mas com hora marcada de voltar para casa, porque ele não falta, ele tem compromisso de estar ali naquele momento. E vem acontecendo também conosco, comigo, agora com meu marido, graças a Deus, inserido, e a gente está se sentindo assim muito bem. E nessa questão da gente ter fraqueza, a gente tem mesmo, todos, né? Eu acredito que não seja só a gente, acho que todos têm, em algum momento, essa fraqueza de não aceitar, né? Na verdade, é isso. E quando você começa a ter uma mudança, porque quando você aprende, você muda. E a mudança, ela às vezes incomoda algumas pessoas. Então, você é muito cobrado, né? Porque você mudou, porque você tem um outro pensamento, porque as pessoas falam áspero com você e você respira e não responde, você ora e não responde, né? E aí você pensa para responder, até responde, mas responde de uma outra forma. Então, é muito difícil. Eu falo para vocês que eu sou iniciante, isso não é fácil, não. Mas o aprendizado faz você se fortalecer e você caminhar. Tá bom, meu amigo? Pô, que legal. Muito obrigado aí pela exposição aí da sua experiência e concordo com você, todos nós, né, passamos por isso, só que é o seguinte, você resumiu o assunto. Isso é coragem da fé. Isso que é coragem da fé. Nós já fomos tocados, né, pelo Mestre Jesus e hoje a gente já sabe o caminho. Então, não importa muito o que o outro fala, o que o outro me critica, o que o outro vai achar. É a minha convicção, né? E é como você falou, hoje aprendemos a ter um equilíbrio até na hora de responder, né?
Porque aí a gente tem que segurar a nossa prepotência, a nossa soberba, né? Mas com carinho, com afeto e com compreensão, né? Do momento do outro que ainda não despertou, a gente vai conseguindo caminhar devagarzinho e a gente chega lá, se Deus quiser. Muito obrigado aí, tá? Legal. E Eu quero parabéns aí agradecer pelo aí, né? jovem, que ele mantenha, né, o foco, a convicção e que ele realmente consiga, né, deixar as portas largas, bem distante e cada vez mais se aproxime das portas estreitas, né? Que é o que vai trazer dias muito felizes para ele, né, no futuro. Eu quero agradecer até a Sandra, a Ana e o Luiz por estarem sempre, né, incentivando, né? E eu sei que é um desafio muito grande fazer com que os nossos jovens possam estar envolvidos nessa doutrina que nós também abraçamos, mas é o nosso exemplo, é a coragem da fé, é o nosso exemplo que inspira outras pessoas. E eu tenho certeza que ele também encontra isso, tá? Então, parabéns, porque o Lucas é um fofo. Isso aí. Mais alguém, amigos? Beto, meu irmão, com você. Hoje você tem poucos minutos. Viu aí, né? Bom dia, Beto. Bom dia, querida. Eu queria só ter uma palavrinha com você, Beto, porque você, semana passada, você me falou sobre causas e efeitos, e eu não entendi muito bem. Se você puder explicar sobre a causas e o efeito, que eu não entendi muito bem, aí fiquei com essa pergunta a semana toda na cabeça. Se você puder me responder sobre a causa e o efeito, que eu não entendi muito bem. Tá? Obrigada e gratidão por tudo. Para a gente não sair dessa... Não, eu sei que vai sair dessa temática, a gente poderia até conversar no privado aí. Você pega, né? Tá você está no Amigos do Jefa, de repente, aí a gente... né? Tá bom, tá bom. A maior alegria tá bom, obrigada. De aprender com você. Tá bom, obrigada. Coragem da fé. O Sandro já começa logo ameaçando. Você tem pouco tempo, você tem... Aí tira toda a sintonia, né? Porque nos tira a coragem de começar. Né? É o medo que eu tô da espiritualidade, Beto. Tem horário, entendeu? Aí eu tenho que me fazer valer disso. Mas vamos que vamos. Tá bom. A hora que der, você faz aquele sinalzinho característico que só nós dois conhecemos. Show de bola. Né? Meus irmãos, quando Jesus falou essas palavras que foram assinaladas aqui por Lucas e por Mateus, né? Ele, na realidade, vivia num determinado momento, num contexto histórico, cultural, né? Que se estabelecia naquela época, né? Em que ele trazia a mensagem, né? E, na realidade, quando ele colocava a coragem, né? De confessá-lo, seria realmente a coragem daqueles homens que ele convidava para seguir e propagar a sua doutrina, né? Propagar os seus ensinamentos, que, na realidade, eram ensinamentos que tinham como grande causa, né, a causa do amor. Na realidade, todos os ensinamentos de Jesus, ele se centralizava no amor diante de uma situação que, na época, não é, o que se estabelecia era a violência na própria, nos próprios cultos religiosos,
onde prevaleciam os preconceitos, né? Onde as mulheres não podiam participar juntamente com os homens, onde havia um preconceito imenso contra as classes menos favorecidas, contra as próprias mulheres, né? que praticamente não contavam, suas opiniões não contavam no sentido de se estabelecer os costumes sociais, né, os costumes culturais e religiosos daquela época. Então, era esse o contexto em que Jesus colocou essas palavras, né? Então, aqueles que realmente aceitavam as palavras de Jesus, né, compreendiam que a mensagem que ele vinha trazer, que era a boa nova. Diante de toda essa realidade, vem Jesus apresentar o reino de Deus. Vem Jesus apresentar o amor ao inimigo, né? Vem Jesus apresentar a valorização da mulher. Vem Jesus apresentar a possibilidade de um criminoso ser resgatado, de que todas as criaturas, por mais erradas que fossem, teriam a oportunidade de se reajustarem com as leis de Deus. Então, era toda umas informações novas e que requeria efetivamente coragem para que aquelas criaturas pudessem vivenciar, né? Isso aí era daquela época, né? Então, a coragem do qual ele relata, e o Kardec coloca ali, né, com esse título, e é muito interessante o texto de Kardec, né? E essa a coragem ela sempre se apresenta diante de quê? Ela sempre se apresenta, quer dizer, é um fato novo que vem trazer o esclarecimento para a humanidade, para que a humanidade alcance um novo momento que possa lhe trazer realmente o esclarecimento quanto ao verdadeiro sentido da vida, e se defronta ainda com uma situação de ignorância. Então, é preciso afrontar a ignorância reinante. Então, era isso que, né? Porque os romanos não entendiam Jesus, não entendiam quase todos os partidos lá judeus, não conseguiam realmente compreender Jesus, porque não interessava para eles, porque eles iam perder todos aqueles privilégios de uma vida material, de uma vida de aparência, que eles não queriam perder. Então, aqueles que quisessem viver aquilo, né? O que aconteceu com Maria de Magdala? Abriu mão de tudo. Talvez seja a maior violência que a gente possa ter compreendido, né, na questão desta coragem, não é isso? Que nem os apóstolos de Jesus tiveram de início. Você vê que esse processo é um processo de conquista, é um processo realmente de conquista, ela é gradual, não é de um momento para outro. Por isso que não vale, e em momento algum a gente sempre coloca isso, nunca critiquemos aqueles que não conseguem, por exemplo, uma vivência plena na fé, né, ao qual foi convidado a vivenciar, porque todos estão em constante processo de transformação. E aí nós vemos os apóstolos. O que os apóstolos fizeram? A grande maioria só ficou João com as mulheres lá ao pé de Jesus na cruz, porque o resto se mandou, né? Se mandou com medo, o contrário da coragem. Sabiam, viviam com Jesus, sabiam que ele era o caminho, a verdade e a vida,
mas na hora não tiveram a capacidade de suportar, quer dizer, de assumir aquela realidade que lhes traria toda essa alegria espiritual, mesmo que se defrontassem com a situação que o próprio Jesus se defrontou. E eles não tiveram capaz, então optaram por fugir, né? Optaram por se esconder. E só começaram efetivamente a tomar coragem de novo, porque viviam escondidos, né? Quando Jesus retornou e se materializou de novo entre eles por 2 vezes e conviveu com eles ali durante 40 dias, testificando efetivamente a vida espiritual, né? E aí a grande maioria realmente assumiu. A gente vê que isso é uma coisa muito relativa, né? É um processo de conquista gradual, à medida que o indivíduo que ele vai incorporando na sua fé aquele conhecimento. O conhecimento consolida a fé. Você passa a ter fé porque você sabe. Então, você tem tanta confiança, né? Naquela informação de Jesus, que você se entrega totalmente. O que acontecia com os cristãos que iam para as arenas, né, e para serem queimados cantando. Os romanos não conseguiam entender aquele processo. Eles tinham confiança plena de que a vivência na fé lhes traria uma alegria, né? Uma alegria, uma compensação muito maior do que aquela situação que eles estavam vivendo. Muitos ficam naquela situação de viverem, de buscarem viver de aparência. E aí, como a nossa irmã, né, a Mônica colocou lá, por que Jesus disse que eu me envergonharei? Porque aqueles que vivem efetivamente da aparência da fé, você é espírita? Bem, mais ou menos e tal, né? Eu sou kardecista, que é um termo que nem existe, né? Eu sou, Lima falou agora, espírita de mesa, né? Tem espírita de mesa, espírita de cadeira, espírita, né? De diversas, né? Porque são os momentos de cada criatura, entendeu? Então, ainda preferem viver naquele processo de aparência, com medo do preconceito do outro, porque é sempre o enfrentamento diante da ignorância. Na época de Jesus, era um nível de ignorância total, né? Hoje, na nossa época, é outro nível de ignorância. E hoje, ser espírita, meus irmãos, está na moda. Não requer fé, né? Ser espírita hoje está realmente, né? Você é espírita, eu gostaria de conversar um pouquinho com você. Quantos e quantos me procuram nesse sentido, querendo um tipo de esclarecimento? Porque ser espírita hoje está realmente, né? É uma situação que está vindo cada vez mais no campo da cultura humana, onde está se estabelecendo realmente a verdade espiritual como uma verdade fundamental. Então, cada vez mais não requer a nossa fé no sentido de afrontar a ignorância, né? Para a gente manter uma aparência de como talvez no século passado ainda existisse muito isso, em função do desconhecimento das próprias leis, da ignorância da própria sociedade. E aí você não afrontava, você não se posicionava como um Bezerra, né? Como tantos e tantos outros espíritas que trouxeram, né? E alguns cientistas, inclusive, alguns indivíduos do naipe aí do Conan Doyle e de outros mais que
foram capazes de vir a público diante de todas as situações e colocarem a sua fé espírita. Porque aquilo lhes traria alegria para eles, porque aqueles que têm fé, apenas que acreditam, que confiam, mas que não vivenciam, não conseguem exatamente viver a alegria de ser, né? A alegria de realmente vivenciar essa realidade, de vivenciar a verdade. Então, fica nessa dubiedade, né? O telefone tocou na hora errada aqui. Então, meus irmãos, tudo é um processo de transição. Tudo é um processo de transição, né? Vai dependendo, à medida que o indivíduo vai consolidando efetivamente seu conhecimento, né? Vai sentindo que a vivência nessa realidade que Jesus propõe, que, na realidade, a grande proposta de Jesus é de que, olha, o amor é a grande lei da vida e a vivência no amor, né? Deus é amor, a vivência no amor que vai nos levar a conquistar a felicidade. Essa é a grande meta e que a doutrina espírita vem nos dizer. Todas essas verdades que estão aí são, na realidade, as verdades que vão nos levar à compreensão de que o amor é a grande lei da vida, né? E de que o amor é o grande ápice da evolução. Então, hoje, a fé a ser vivenciada, né? Com coragem, diante de toda possível ignorância que ainda possa existir, principalmente hoje, ainda nos meios científicos, né? Na realidade, essa vivência plena do amor. Então, a coragem, como a Mônica colocou, que nos desafia hoje, não é nem dizer que nós somos espíritos, não é nem dizer que nós aceitamos a doutrina cristã, porque nós não corremos mais perigo de vida, como era no passado, né? A coragem, efetivamente, de vivenciar, de não termos, né, essa fé de fachada, de aparência. Então, aí ela começa dentro de casa. Não sei quem foi que falou aí, é uma realidade. Começa dentro de casa como? Eu vou tirar o meu momento de oração. Mas, às vezes, você tem um familiar que te considera fanático. Não é isso? Você só vive em oração, né? E você, diante daquilo, você enfraquece. Você vai realmente abrindo mão de coisas importantes, fundamentais. Não, eu vou para o meu grupo de estudo. Mas, caramba, a gente não tinha marcado um jantar? O que... né? Eu tenho que ver o jogo de futebol, né? Mas está no momento da mocidade, não é isso? Está no momento da mocidade. Então, essa é a coragem hoje, é de vivenciar, é de valorizar aquilo que é essencial, né? É de sair de casa numa noite de chuva e ir para a reunião, sim, porque lá a gente sabe que os amigos espirituais, olha só, o nosso saber, eu sei que o meu benfeitor espiritual está me aguardando lá para a tarefa de dar o passe. Mas está chovendo muito. Mas e daí? Né? Será que ele não vai porque está chovendo? Então, eu sei. Esse é o desafio da coragem da fé, né? Eu vou sair, sim, e vou fazer a minha campanha do quilo e vou na casa de cada vizinho buscar, porque as famílias que a instituição atende, elas precisam realmente desse apoio. Então, eu tenho a coragem de bater lá e dizer, fulano, olha, tem um quilinho aí da família, para a família que a gente apoia, né?
Então, é a gente abrir mão, muitas vezes, dos momentos, né, convencionais, dos momentos dos interesses imediatos, em função dos interesses espirituais. Hoje a gente não precisa mais temer a morte, como acontecia lá, né, lá há 2000 anos atrás. Hoje a gente não precisa mais temer o preconceito enorme, ainda do início do século, ou a Santa Inquisição, que nos colocava e que nos caçava na condição de bruxos, né? Que eram irmãos de outras religiões. E que vocês viram. Hoje nós não precisamos ter mais a coragem de Kardec, que não foi brincadeira, não. Não foi brincadeira. Quem pegar aí a biografia de Kardec, do Marcel e de outras, você vai ver né, os ataques que essa criatura sofria de todas as formas, dos pares religiosos e dos seus pares da ciência, que o ridicularizavam, e ele se mantinha ali convicto, né? Convicto. Essa é a coragem. Então, a coragem ela vai mudando a sua característica à medida que a humanidade ela vai se esclarecendo cada vez mais. Então, hoje a nossa coragem requer aqui, ó, acordar 8h30 da madrugada de domingo para estar estudando o Evangelho, né? Para estar aqui reunido, ouvindo-nos uns aos outros, nessa bela reflexão, caramba, né? Porque a gente sabe que o Evangelho, aflorado pela beleza da doutrina espírita, né? Realmente o grande convite para que você possa construir uma humanidade mais feliz. E hoje nossa meta é essa. Eu quero ajudar Jesus a construir uma humanidade mais feliz. Porque eu também quero ser feliz. E eu sei que esse é o caminho, essa é a verdade, esse é o verdadeiro sentido da vida. Então, eu vou vivendo essa alegria. Eu vou vivendo essa alegria. Se eu não vou na reunião, não, porque, né? Não vou ajudar lá na Abrap, não, porque estou tão cansada. Né? Essa semana foi... Então, você vai vivendo a alegria. Né? Alegria. Vou lá arrumar aquela biblioteca, porque aquela biblioteca, né, Sandro? Ela vai servir a muita gente. Então, eu vou lá, eu boto de novo em ordem alfabética, eu tiro aqueles livros que já não coisa mais, eu vou distribuir esse livro. É a coragem de distribuir luzes de acordo com isso e que a gente acredita. É a coragem de sair do frio. Né? Não é mais aquela, né, em que Pedro sentiu um remorso terrível porque o galo cantou 3 vezes. Né? Aquela em que Maria de Magdala sentiu a profunda alegria quando viu os primeiros sinais da hanseníase nela. Caramba, que alegria! Porque ela venceu todo aquele processo do interesse imediato, do gozo imediato, das vantagens de uma vida material e trocou pela vida espiritual. Hoje, a coragem ela é outra. Né? É a gente sair efetivamente, lavar nossas mãozinhas com álcool, botar a máscara e vamos lá para o Evangelho, vamos lá distribuir o alimento com as famílias que estão necessitadas, né? Vamos fazer o atendimento fraterno, vamos estudar para irradiar, vamos estudar para ensinar, vamos aprender para ensinar. Hoje é essa coragem, é de nos libertarmos, meus irmãos, de tudo aquilo que ainda representa os interesses imediatos, tudo aquilo que é passageiro, por aquilo que é eterno. Não é? Essa é a coragem ao qual nós somos desafiados hoje. Porque nem preconceito nem mais com espírita, não. Ninguém precisa ficar se dizendo, eu sou, eu sou espírita cristão, e tal, mas, né, aí tem que dar uma explicação danada. Aí, né,
Hoje, o espírita ele está sendo realmente considerado como um indivíduo que é um privilegiado. Na realidade, não é, né? Tem uma responsabilidade grande. Mas, então, é isso aí, né? A fé, a coragem hoje necessária é aquela coragem da fé que opta pela vida espiritual. Como foi desde os tempos de Jesus, só que o momento, a ignorância era outra. A agressividade da ignorância era outra. Hoje, não. Né? Então, vamos sair da feira com frio danado lá para a cruz, né, Lenilson? E com chuva em cima, né? E chegar com o carro cheio de lama, mas vamos lá, trabalho lá de pessoas que estão precisando de apoio, de amparo. Que coisa bela! Isso dá alegria, né? Então, era isso que a gente queria focar sobre essa questão proposta por Kardec, essa questão coragem, né? Que Jesus nos abençoe e nos dê muita coragem. Que assim seja, meu irmão, a todos Para nós. seguirmos adiante. Que assim seja a todos nós. Muito obrigado aí, Beto, pelas suas reflexões também. Muito bom o nosso estudo de hoje. Antes de passarmos para o encerramento, né, através da prece final, não tive a oportunidade de participar do estudo na semana passada. Estava desenvolvendo um trabalho para os nossos amigos de Cabo Frio, porém assisti, né, o vídeo da nossa aula e, para minha surpresa, a nossa companheira Mônica teve uma dificuldade, né, Mônica, de conseguir os voluntários para hoje. Demorou bastante. Eu fiquei observando assim, ué, o que aconteceu? Então, se a Mônica não conseguiu facilmente, eu acho que aquela aula que a gente teve lá, Mônica, que a gente achou que ia ser um fator a mais. Fazer fila, né? Eu acho que... Mas eu acho que a de hoje, Coragem da Fé, vai... Hoje vai blindar. Exatamente. Hoje vai blindar. Eu não vou nem precisar perguntar. Eu acredito muito Coragem que alguém... da Fé, rapaz. Kardec sabia do que estava fazendo, os espíritos também. Ele está lá. Olha só, Sandro. Aposto que já tem aí do lado lá, já tem gente aí, ó, invisível falando no ouvido de cada um. Vai lá, coragem, coragem, faz a leitura, faz as primeiras palavras. Mas vai ser tanta gente que você vai ter que fazer de novo aquela lista. Vamos ver. Ó, o recado foi dado. Só desativar aí só ativar, melhor dizendo, o microfone e dar o nome aí de quem pode fazer a leitura dos itens 17, 18 e 19 para a gente finalizar o capítulo 24. Carregar sua cruz, quem quiser salvar a vida. Carregar sua cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Luci. Beleza. E quem pode trazer as primeiras reflexões, impressões, observações, interpretações, dúvidas? Aí é que você não é. Pode falar o nome. Isso é difícil mesmo. Alguém? Eu acho que Márcia Cristina está querendo, mas está meio sem jeito. E aí, Pelo Márcia? menos é o que estão me dizendo aqui, né? Não sei. Até gostaria, mas às vezes eu já sei que semana que vem eu vou estar no Rio com os netos. Meu Deus, como é que eu vou conseguir? As crianças em volta. Você vê que entra e sai gente no quarto. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou dar conta de... É difícil. É muito difícil. Aí não falta oportunidade, né? Com certeza. Obrigado, Márcia. Nada. Alguém poderia?
Tem alguém já para ler? Ah, Luci. Luci, né, que vai. Mas se quiser, Márcia, já fica para outra semana. Tá. Não perco nenhum flash. Na outra semana você vai falar leitura ou... Reflexão. Mas aí eu escolho a reflexão e passo. Isso. Eu faço a leitura da próxima semana. Pronto. Que bom. Quer dizer, na outra já está todo tá cheio, viu? Anota aí, viu? Da outra anotando é dia aqui. 20... E essa é apenas, 22. Né, sabe, é apenas uma parte muito pequena ainda desse capítulo 24, né? Tem muita gente que está querendo aí, mas está sem jeito, e é um itemzinho muito interessante, né? Então, eu farei do capítulo 25 primeiro, né? Isso. Eu já estou me candidatando para ter coragem. Muito bem. Eu faço, Muito então, bem. a reflexão. É leitura, não é reflexão. Não são reflexões, Ainda não, né? Por enquanto, Certo. só leitura, mas futuramente, certamente, você vai trazer as reflexões, que nada mais é do que você entender. Vamos lá, recapitulando. Gente, o convite é para que a pessoa leia antecipadamente ao longo da semana, no seu melhor momento, e faça algumas anotações, entendeu? Não é palestra, é apenas que a pessoa leia e escreva ali alguma coisa, marque no próprio Evangelho o que achou interessante, uma dúvida. Ah, achei esse trecho aqui bacana. Pô, vou marcar aqui para levar lá para os nossos amigos, para a gente conversar um pouquinho. É isso, gente. A dinâmica do estudo é essa, é uma coisa bem natural, entendeu? Mas que ele se torne realmente prazeroso de a gente ouvir vocês. Porque a gente só vai aprender realmente as lições do mestre se a gente compartilhar um com os outros as nossas próprias interpretações, para a gente ir um corrigindo o outro, ajustando uma coisa, complementando de um lado, retirando alguns equívocos de outro, e assim a gente vai aprendendo. E não enterrar os seus talentos. Mas nossos amigos são tão bons. O Lima interpretou Todos tão bom que eu somos. falei assim, meu Deus, não chegou aos pés. Não, então, mas olha somos. só, cada um tem o seu momento e cada um tem os seus talentos. A gente tem que realmente deixar isso acontecer, fluir naturalmente, né? E sem comparações. Aqui a gente não vai fazer esse tipo de comentário, de comparar, porque o que a gente fala, olha só, a gente pode trazer dúvidas, gente. Pode trazer dúvida. Ó, eu vou ficar responsável, vou ler, e o que eu não entender eu vou perguntar. Beleza, já é o suficiente. É só um primeiro momento para a gente iniciar o tema. No próximo já está escolhido, Indaiá e Cristina. Isso no dia 22. Dia 22. No dia... 22. Eu acho que a Indaiá falou leitura de uma outra semana. Exatamente. Dia 22. Indaiá e Cristina na outra semana. 22. Na próxima... Só falta quem vai fazer as primeiras palavras. Exatamente. Então, ó, vamos fazer... Beto, vamos experimentar uma coisa diferente aqui, ó. Quem tiver vontade vai apenas fazer o seguinte, vai ler o trecho e vai marcar, simplesmente grifar o que acha interessante. No dia a gente vai abrir aqui o microfone, a pessoa vai simplesmente ler aquilo ali. E aí, primeiras alguém? palavras, é isso aí. Só lê aquele trecho que achou mais interessante ou que gerou mais dúvida. Só isso. Não precisa comentário mais nenhum. Só lê esse trecho. Vamos fazer assim? E aí a gente gostaria de uma pessoa que nunca tivesse participado, né? Alguém? Mas a Lucy já vai ler, né? Aí uma outra vai só falar as dúvidas, né? Só grifar ali, citar algum trecho ali que achou legal ou achou duvidoso. E aí a gente dá o pontapé inicial e a gente ajuda o irmão ou a irmã.
Até porque os outros vão também fazer leitura para contribuir, gente. Isso aí é a tarefa de todo mundo. Alguém? Opa, tô vendo Como o Sandro não pode estar, eu vou estar coordenando. Então, vou ter um prazer de receber aí quem vai fazer essas primeiras palavras. Tá difícil. Alguém? Então, não tivemos. A gente, ao longo da semana, a gente vai estudando o tema, a gente vai se preparando, tá bom, Beto? Mônica também. Tá bom. Então, vamos. Eu passo a palavra, Beto, para você encaminhar a nossa prece de encerramento. Tá bom. Só um minutinho, eu faço. Opa, valeu, Cida, gratidão. Muito bem, tudo anotadinho, tudo preparado, vamos que vamos. Muito bem, meus irmãos. Alguém gostaria de estar inspirado para fazer a nossa prece? Eu faço. Vamos lá. Então vamos orar com o nosso irmão Jober. Fechar os nossos olhos, pensar no Cristo. Cristo nos ensinando lá à beira do lago da Genezaré, aquele ambiente maravilhoso, as pessoas ali, os deserdados da vida, as pessoas que estão ali desassistidas, mas nunca pelo Pai. E orar pedindo assim: obrigado, Senhor, mais uma vez, pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, na certeza da Sua presença, onde dois ou mais estiverem, estará e está, agradecendo a oportunidade dos nossos mentores, que nós sejamos portadores tanto da palavra quanto do sentimento, das mensagens, dos ensinamentos, que nós nos alinhemos com as leis do Pai, que os mentores, tanto os trabalhadores, os tarefeiros, quanto os assistidos do Jefferson, possam ser envolvidos, amparados, encorajados a perseverar no bem. E que as pessoas que não puderam estar aqui presencialmente na reunião hoje possam também ser amparadas e envolvidas. E que simbolicamente, a gente sabe que isso é só um apelo comercial, mas simbolicamente, esses dias dos pais envolvam todas as pessoas que se prontificam a se responsabilizar pelos menores, a encaminhar, a direcionar para ter uma vida melhor, espiritualmente falando. Que possamos perseverar nas nossas reuniões, nos nossos estudos e na nossa conduta moral segundo o nosso Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Sandro, só passar rapidinho. Fique à vontade, Mônica. Tá? Gente, rapidinho. A Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas da Região dos Lagos tem o prazer
Nós temos aqui até mais 3 voluntárias, que é Sandra, Cida e Érica. E nós temos um convite para vocês, sábado que vem, de 9 às 11 horas, pela plataforma do Zoom, dia 14 de agosto, nós vamos ter o encontro da Roda de Família. Nada mais é que uma oportunidade de fazer reflexões acerca da oportunidade da psicologia e a gente poder refletir. Então, o tema é amorosidade nos relacionamentos familiares. Vamos ter aí o prazer de receber essa reflexão através da Andréia Lima e da Érica Vidal, que são nossas voluntárias. Érica, você pode dar uma palavrinha? Olha aí, está o cartaz, e eu vou colocar no nosso Amigos do Jefa, novamente, com o link para a inscrição. É gratuito. E pode divulgar para quem vocês quiserem. Érica, quer falar alguma coisa a mais? Eu queria estender o convite e dizer a vocês que eu ficaria muito grata com a presença de todos, com a colaboração de todos, e que a gente possa refletir sobre como seria essa paz nos lares, né? Que hoje a gente tem visto tantas vezes as pessoas reclamando, até por conta da pandemia, não é mesmo? Que está mais difícil, que está mais complicado, mas que a gente possa refletir como é que a gente pode construir essa paz nos lares, nada mais é do que é isso que a gente vem estudando até no dia de hoje com o Evangelho, né? Exatamente. Vai ser novamente um encontro maravilhoso. O nosso terceiro encontro tem sido bem bacana e vocês podem divulgar para várias pessoas. Então, assim, vamos construir essa paz a partir do nosso próprio lar, tá bom? Fica o convite aí, eu vou reforçar encaminhando lá no nosso grupo, tá bom? Beijo, um bom domingo a todos. Sandro, quer falar mais alguma coisa? Não, Mônica, na verdade eu queria saudar aqui, dar as boas-vindas à nossa amiga Amanda, só que ela já saiu. Participou aqui, bom parte do estudo, Amanda Soares, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. É Amanda Soares. Só que ela saiu, então fica registrado aqui que ela possa voltar no próximo domingo. Nossos estudos continuam de forma remota. Nossa atividade da prece de irradiação às quartas-feiras, por volta de 19h30, e aí pedimos, né, aos nossos amigos aí que nos solicitam, né, a inclusão de nomes para essa tarefa abençoada, que se concentre ali, se recolha em orações também, em prece, por volta de 19h30 ali das quartas-feiras, que há uma equipe de médios, né, lá no Jefa fazendo esse trabalho bem importante, bem necessário, né? Nosso momento de oração é os demais dias 18 horas, exceto na terça e quinta, que temos o nosso passe à distância. No mais, continuamos aí firmes e fortes à disposição de todos, e aqueles tarefeiros do Jefa que já se sentirem à vontade e desejoso de retomar as suas atividades, né, ou a questão de adaptar às atividades que já desenvolvia, nos procure para a gente bater um papo e ver o que é que a gente pode fazer para a gente ir retomando devagarzinho, com todas as precauções de segurança, as nossas atividades do Jefa, que visam exclusivamente aí amparar todos aqueles que nos procuram. Beto, meu amigo, esqueci de alguma coisa? Quer falar algo? Não, tudo bem. É só dizer para a Edmeia para fazer o contato lá, que é para a gente tirar a dúvida. Isso. Tá bom, Beto. Só para deixar que eu entre em contato, tá bom? Um bom domingo, ótimos dias de paz para todos. Bom domingo a todos, paz e bem. Domingo, até a feliz próxima. Dia dos Pais. Isso, Feliz Dia dos Pais a todos os papais. Isso. Boa semana. Fiquem com Deus. Amém. Boa semana. Ai, coragem.